Fala, projetista, tudo bem com você? Projetista, é o seguinte, nessa aula eu vou ensinar para vocês sobre a faixa da vista. Estou com um projeto aberto aqui no Revit e vou mostrar para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre faixa da vista. Faixa da vista é uma configuração do Revit que, se você não entender ela, se você não configurar ela da maneira correta, você pode ter problemas na hora da representação do seu projeto. Pode ser que algum elemento não apareça, pode ser que você abra uma vista ou uma planta e não apareça direito as informações que é para aparecer ali, tá? Tudo isso pode acontecer, dependendo do caso, por conta da faixa da vista, tá? E é isso que eu vou mostrar para vocês. Eu vou tentar ser bem didático aqui, tentar explicar de forma bem clara para vocês como que funciona a faixa da vista, como você configura ela para ficar da maneira correta, tá bom, projetista? Eu estou com um projeto aberto aqui no Revit, um projeto que eu já finalizei e eu vou utilizar ele como exemplo aqui nesse vídeo, tá? Antes de iniciar aqui a explicação para vocês, eu quero dar um breve recado, tá? Se você é engenheiro ou arquiteto, trabalha com projetos arquitetônicos e quer aprender a fazer um projeto completo no Revit em menos de 2 horas, no link da descrição do vídeo tem o link para o nosso método dos 21 passos no Revit, tá? Esse método eu desenvolvi após 7 anos de experiência com o Revit, e com esse método você vai conseguir fazer um projeto arquitetônico completo no Revit em menos de 2 horas, tá? Lá também tem alguns outros cursos, o nosso curso de Revit na prática e renderização no Luno, o nosso curso de aprovação de projeto na prefeitura, tá bom? Então, se você quer aprender Revit aprender projeto arquitetônico no Revit, é só clicar no link da descrição do vídeo e entrar para o nosso método dos 21 passos, tá bom, projetista? Então, vamos lá, tá? Vamos aqui na aula, sem muita enrolação, tá? Eu tô aqui com o projeto aberto, tá? Tô com a minha vista 3D, tá bom? Eu vou abrir aqui a minha caixa de corte para vocês poderem entender, né, através dessa caixa de corte, como que funciona a faixa da vista, tá? Eu vou abrir aqui a planta baixa do meu projeto para vocês poderem ter uma noção, tá? Aqui do nosso canto direito, aqui na aba Propriedades, se a gente descer aqui embaixo, a gente vai ter a nossa faixa da vista, tá vendo? Faixa da vista, eu vou clicar em editar, tá? Então aqui é onde está o nosso segredo, né? Como vocês podem ver, o nosso plano de corte aqui da nossa faixa da vista, ela tá a 1,20, tá? Então, na nossa planta baixa, no nosso nível planta baixa, tá vendo? Ele tá cortando a 1,20. Eu vou abrir aqui o meu corte só para vocês verem, tá? Aqui no meu projeto, eu tenho 3 níveis, tá? Eu tenho a minha planta baixa, que é o meu pavimento térreo, tá? Isso aqui a gente pode colocar o nome que a gente quiser, tá? Vou colocar aqui, ó, pavimento térreo, tá bom? Só para ficar mais fácil de vocês entender, tá bom? Então aqui eu tenho o meu pavimento térreo, eu tenho a minha laje 1 e eu tenho a minha laje 2, tá? Dependendo do projetista, ele coloca cobertura 1, cobertura 2, né? Pé direito 1, pé direito 2. Isso aqui é a gente que define o nome, tá? Eu gosto de colocar aqui pavimento térreo, laje 1 e laje 2, tá? Por que laje 1 e laje 2? Porque o meu projeto, ele tem 2 lajes, ele tem um pé direito alto, tá? Como vocês podem ver, essa parte aqui da sala, ela é um pouco mais alta do que o restante da casa, tá? Então é laje 1, laje 2, tá? Então, o meu projeto ele é composto por esses 3 níveis, tá? Quando eu estou aqui na minha planta baixa, eu estou no meu nível pavimento térreo. E se eu vim aqui na minha caixa, na minha faixa da vista, ele está com o meu plano de corte, que é o principal que a gente tem que ver aqui na faixa da vista, ele está a 1,20, ou seja, significa que a partir da minha linha base ali do meu pavimento térreo, a 1,20 para cima é onde está tendo o meu corte e o Revit ele está olhando de cima para baixo, tá bom? O Revit ele sempre olha de cima para baixo, nesse caso a 1,20, tá? Então é como se o Revit estivesse fazendo dessa forma. É como se eu viesse aqui, cortasse a 1,20 da minha planta baixa e eu olhasse essa minha planta baixa de cima. No caso, eu estou usando aqui o 3D para poder mostrar para vocês entenderem, tá? Então, é como se fosse isso. Então, meu Revit está cortando a 1,20
e ele está olhando de cima, tá? Então, o que que pode acontecer? Tá vendo que aqui tem um chuveiro? Eu vou pegar esse chuveiro aqui e vou colocar ele aqui na minha garagem, só de exemplo para você ver, tá? Tá vendo que o meu chuveiro, ó, ele tá a 2 metros de altura, a elevação dele está configurado 2 metros de altura, que é a altura padrão de um chuveiro. Se eu colocar esse chuveiro aqui, ó, pode ver que ele não está aparecendo, mas ele foi colocado, tá? Por quê? Porque o meu chuveiro está a 2 metros e o meu plano de corte ele está a 1,20. Por isso que o meu chuveiro não está aparecendo. Então, se vocês virem aqui, ó, pode ver, o meu chuveiro ele não vai aparecer aqui no meu 3D. Por quê? Porque o meu plano de corte ele está para baixo. Então, se eu puxar aqui para cima, ó, vocês vão ver que o meu chuveiro automaticamente ele vai aparecer. Olha, vocês vão ver que aqui, né, tem um chuveiro na garagem, tá? Então, aqui tem um chuveiro na garagem. Por quê? Porque não está aparecendo aqui na minha planta baixa? Porque tem um plano de corte para baixo do chuveiro. A mesma coisa acontece, né, com a janela. Se eu pegar essa janela e colocar ela a 1,80 de peitoril e eu aplicar aqui, ó, vocês podem ver, ó, que ela já desconfigurou, ou seja, porque ela está para cima do meu plano de corte, tá? Eu vou dar um Ctrl Z aqui, só para voltar, né, essa janela aonde ela estava, tá? Então, você vai me perguntar, Gabriel, mas por que o chuveiro aqui ele está aparecendo? Porque eu tenho uma região da vista nesse ponto. Essa região ela está oculta, eu deixei ela oculta, como vocês podem ver, porém, ela tem uma região da vista e só nesse ponto, somente nesse quadrado aqui, nesse retângulo, eu tô com a minha faixa da vista a 2,10. Para eu não ter que levar toda a minha faixa da vista a 2,10, eu criei uma região de recorte. Uma região de recorte não, eu criei uma região da vista, tá? Então, aqui tem um chuveiro, se eu quero que ele apareça, né, eu posso vir aqui em vista, eu vou vir aqui em região da planta, eu vou fazer um triângulo aqui, e aqui nesse ponto eu vou erguer, né? Eu vou deixar aqui a 2,20 e vou dar um OK, e vou dar um OK, tá? O meu chuveiro ele vai aparecer, mas ele tá aparecendo por quê? Porque eu tô com uma região, né? Eu sempre esqueço o nome é região da planta, tá? Então tem uma região da planta aqui que faz esse chuveiro aparecer, tá? Então eu vou apagar ele, tá? Vou apagar essa minha região da planta porque eu não quero que ela apareça, tá? Então, esse foi o primeiro exemplo que eu dei para vocês. Então, eu dei o exemplo aqui na nossa planta baixa, tá? Eu vou abrir a minha laje 1 e a laje 2, tá? Eu vou abrir a laje 2 aqui só para vocês verem, tá? Como vocês podem ver, aqui na minha laje 2, eu tô vendo tanto a minha cobertura de cima, eu tô enxergando tanto a minha cobertura, a minha telha na parte de cima, como a minha telha aqui na parte de baixo, tá? Eu tô enxergando tanto a cobertura aqui da laje 1, da laje 2, com a cobertura da laje 1. Por quê? Se eu vim aqui na minha faixa da vista, o meu plano de corte ele está a 1,20, porém ele está enxergando até menos 3 metros para baixo. Tá? Então, o que que isso significa? Eu vou abrir aqui o corte, é a mesma lógica da planta baixa, tá bom? Então, aqui eu tenho a minha laje 2. Tá? Se o meu plano de corte na minha laje 2 está a 1,20, ou seja, a minha faixa da vista está configurada a 1,20, ou seja, 1,20 a partir do meu plano da minha laje 2, ou seja, a partir da minha laje 2, ele está cortando a 1,20 para cima. Então, eu vou fazer uma linha aqui, ó, vou vir aqui anotar, linha detalhe, eu vou fazer uma linha aqui a 1,20 para cima, só para vocês verem, ó. Então, eu fiz uma linha aqui, ó. Como vocês podem ver, é como se eu estivesse olhando dessa linha para baixo. Por isso que está aparecendo tanto essa telha, como essa, e eu também estou olhando até 3 metros para baixo. Então, a partir da minha laje 2, se eu pegar 3 metros para baixo aqui, ó, 3 metros, ele está enxergando até 3 metros para baixo. Por isso que eu consigo enxergar tanto a minha cobertura da laje 2 como da laje 1. Se eu vim aqui, por exemplo, na minha laje 2 e alterar, por exemplo, eu vou deixar aqui com 1,10, eu vou deixar aqui com 1 metro e vou dar um OK, ó. Pode ver que ele agora ele só está pegando a laje, ou seja, agora ele está olhando para cima, tá? Ele está olhando, ele não está mais pegando a parte de baixo.
tá? Eu mexi na minha visão aqui de baixo. Por isso que eu vou deixar menos 3 metros, porque eu quero que ele enxergue todo o meu projeto, tá bom? Da mesma forma, é aqui na laje 1. Pode ver que aqui na laje 1, eu não estou vendo a minha laje 2, ou seja, eu não estou vendo a minha telha da laje 2. Por quê? Porque nesse caso aqui, eu estou aqui na laje 1, provavelmente o nosso plano de corte da laje 1, ele está passando mais ou menos aqui, ó. Ele está passando para baixo da minha laje 2, por isso que eu não estou enxergando. Então, às vezes você vai abrir ali uma cobertura e vai dar esse erro. Você, pô, mas por que eu não estou enxergando aqui a minha telha da laje 2? Porque ela está mais alta. Então, eu tenho que configurar de forma correta a minha faixa da vista, né? Para eu enxergar. Então, aqui está enxergando só 2 metros para cima. Se eu colocar 4 metros para cima, pode ser que apareça. Não apareceu. Eu vou alterar o meu plano de corte. Eu não gosto de alterar essa parte no topo, eu gosto sempre de alterar o plano de corte, tá? Eu vou deixar o meu plano de corte a 3 metros, tá? Porém, um detalhe muito importante, se aqui no meu topo tiver menos de 3 metros, ele vai dar um erro, tá? Porque aqui tem que estar sempre na ordem. Se aqui tá 3 metros, aqui tem que estar pelo menos 3 metros e 1, tá? Então, sempre essa parte aqui tem que estar acima dessa de baixo e assim sucessivamente, tá? Então, para eu deixar meu plano de corte a 3 metros, aqui tem que estar pelo menos, né, 3 e 1, 3 e 2. No caso, eu deixei 4 metros. Se eu dar um OK aqui, ó, vocês podem ver que automaticamente já apareceu a minha telha. Já apareceu a minha telha da laje 2. Por quê? Porque eu subi o meu plano de corte, ou seja, eu peguei a minha faixa da vista e aumentei, tá? Se eu voltar do jeito que estava, se eu voltar aqui a 1 metro e dar um OK, né, automaticamente, ó, já sumiu o meu telhado da minha laje 2, tá, pessoal? Então, fiquem muito atento à faixa da vista, tá? Então, toda vez que você estiver fazendo um projeto, às vezes, né, não está aparecendo uma telha, não está aparecendo algum elemento aqui embaixo, você sempre vai trabalhar, você sempre vai vir aqui, né, na faixa da vista, e você vai configurar ela para que ela fique de acordo com o que você está pretendendo no seu projeto, para que apareça da forma correta, tá bom, projetista? Então, essa é a aula de hoje. Eu quero que você mande aqui nos seus comentários, as dúvidas que vocês têm, para eu poder produzir mais conteúdos para vocês, tá? Na descrição do vídeo tem o nosso curso do método dos 21 passos. Lá você vai aprender a fazer um projeto completo no Revit em menos de 2 horas, tá bom? Nosso Instagram também está aqui na descrição do vídeo, segue a gente lá e já se inscreva para o canal para ter vídeo aí toda semana sobre projetos arquitetônicos e Revit, tá bom, projetista? Então, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.